Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. Oi, minha querida Ian Gomes, um beijo pra você, parabéns, hein? Um ano do programa Viver Mais e passa tão ligeiro. É assim, quando o programa é bom, feito com consistência, passa e ninguém nota, não é verdade, Ian? Então, parabéns, você está servindo a sociedade, ao estado do Ceará, ao Brasil, com tanto talento, com tanta dignidade. Estou feliz por ter participado e participar com você. Então, vamos viver mais, Ian! O Viver Mais já está no ar e olha só quem eu tenho a alegria de receber hoje aqui no programa. A doutora Andréa Rosa, geriatra, especialista em envelhecimento. Que alegria ter você aqui, viu, doutora Andréa? Eu que agradeço. Aliás, deixa eu tirar o doutora porque foi a primeira coisa que ela me pediu. Nada de me chamar de doutora. Então vai ser aqui uma conversa entre amigos. Tomar um café, bem tranquilo, né, doutora Andréa? Vamos, tchim-tchim, brindar a vida? Vamos. Falar dessa fase que é o envelhecimento, né? Doutora Andréa, é possível envelhecer bem? Claro que é. No momento em que você escolhe ter uma vida saudável durante o seu processo como um todo, você vai conseguir envelhecer bem. Aliás, no envelhecimento que a gente consegue, acho eu, né? Curtir os melhores momentos da gente, porque você já não tem aquela ansiedade toda de produzir como a gente tem durante a vida, digamos assim, adulta. Então, no envelhecimento você pode melhorar a sua produção, como você pode melhorar muitos aspectos da sua vida. Ou seja, se completar. Na verdade, eu acho que o envelhecimento serve para completar, para mim, né, a existência da pessoa. Né? Porque você pode se desnudar de várias coisas, de preconceitos, você vai aprendendo muita coisa. Eu, graças a Deus, tive a sorte de ser geriatra para não precisar ter tanto tempo para envelhecer, para aprender com eles, às vezes, algumas coisas que a gente poderia fazer melhor no dia a dia da gente. O que a senhora relataria de aprendizado na convivência com esses pacientes, Andréa? São tantas coisas, né? Cita As três, histórias assim, de vida, acho que as assim, histórias de vida deles, a simplicidade do existir e do agora, por exemplo, já não tem tanta expectativa no sentido de um futuro tão remoto. Eles conseguem ser mais verdadeiros do que a gente, quando eu digo a gente mais jovem, né? Eles conseguem aproveitar realmente o tempo deles, doando o tempo para os outros. Isso eu acho legal, porque ele começa a ter uma visão maior do mundo, o que às vezes, quando a gente é muito jovem, a gente é muito mais centrado. Fica muito egocêntrico, o individualista, idoso, né? E a pessoa com mais idade, vai pegando mais experiência, ele vai se tornando alguém melhor, né? E o fato de começar a curtir também, sem ter que ficar muito grilado com a parte da beleza, da estética, eu acho isso muito importante. Superar essa parte, acho que é o mais difícil, né? Para nós mulheres é muito importante. É muito difícil, né, e é bem legal, porque você vai se desnudando de um monte de conceitos, de outras coisas que eu acho que valem a pena ser vividas. É tipo aquela história, eu tenho que aproveitar o tempo que me resta, porque o tempo vai passando, aí se aproxima, a gente tem ideia que se aproxima da morte, né? Então, que aproveitar. É que assim, na verdade, a gente fica muito preocupado com esse negócio da morte, mas se tu for pensar bem, nós somos os únicos animaizinhos que sabemos que vamos morrer. Quer dizer, nós temos essa consciência crítica, todo mundo aqui tem consciência crítica que vai morrer. E o ser humano, ele sabe que isso vai acontecer, mas o cérebro da gente é mal barato, porque ele faz o tempo inteiro a gente esquecer disso. Então, ele faz com que todos os dias, todo mundo aqui acordou com esperança nova, com um projeto novo, porque senão ficaria muito difícil da gente encarar, ficar esperando um evento final, né? E o idoso, ele não está muito próximo, por incrível que pareça, quanto mais próximo eles estão da morte, mais eles esquecem disso. E é legal, assim, quando eu vejo algum idoso chegando lá no consultório, um bem idoso que eu estou acompanhando há 20, 30 anos, você chega assim, o senhor achou, o senhor se imaginava com essa idade, 75? Aí a gente para um pouquinho, nem ele se imaginava com essa idade, fazendo todas aquelas atividades que ele faz,
tão bem quando ele estava com 50, com 60 anos. Então, existe uma mudança também do paradigma atual do envelhecimento. Sem dúvida Né? nenhuma. Mudou muito, mudou né? Mudou tudo. E isso é claro que é possível. É possível mais não só com a saúde física. Claro que a saúde física ela é fundamental. Você tem que trabalhar para você ter saúde física. Ela não vai acontecer de graça. Você vai ter que ter uma boa alimentação, evitar hábitos de vidas não saudáveis. E tem que começar cedo, né? Tem que começar doutora cedo, Andréa? né? Mas tem que ter uma estruturação também, acho que emocional e de projeto, né? Que também tem que permear todo o tempo da sua vida. Eu acho que isso é o mais importante, ter um projeto. Sem dúvida nenhuma. Agora, você falou aí dessa questão de se cuidar, de ter uma vida saudável. Hoje aqui também, no Viver Mais, eu vou receber a Joana Ramalho. Ela desenvolve um projeto muito interessante que é para despertar exatamente para a saúde. Joana, daqui a pouquinho você fala mais desse projeto para a gente? Obrigada, Ian. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre o Festival Costume Saudável. Então, deixa eu retomar aqui minha conversa com a doutora Andréa Rosa, geriatra, especialista em doenças do envelhecimento. A gente está falando aí, doutora Andréa, dessa questão do lado bom da passagem do tempo. Mas, evidentemente, tem as dores e as delícias. Quais são as doenças mais comuns com a passagem do tempo? E se vou botar logo outra pergunta, porque a pessoa diz, só estou falando em doença, mas é possível reverter isso? O que é mais comum quando a gente está envelhecendo, em termos de doenças? Bom, as doenças mais prevalentes quando há o envelhecimento são as doenças neurodegenerativas ou as doenças cardiovasculares, né? Então, das doenças cardiovasculares, você previne a hipertensão, você não tendo obesidade, você comendo pouco sal, porque nós comemos um monte de sal no dia a dia da gente. Açúcar, atividade física, fazendo a dieta que a gente chama de dieta mais saudável possível, que seria a dieta do Mediterrâneo, que a nossa dieta também não é tão ruim assim. Dieta do Mediterrâneo? Dieta com legumes, com frutas, com cereais, com sementes, basicamente. É uma dieta que trabalha bastante bem isso daí, tirando o excesso de carboidratos, como você falou, né? Então, esse tipo de dieta, ela ajuda bastante para evitar os processos que seria do envelhecimento dos vasos. Consequentemente, se os vasos, digamos assim, vou fazer uma analogia, os vasos são como as estradas, que vão levar recurso para todas as célulazinhas do organismo da gente. Se esses vasos estão saudáveis, você vai conseguir levar os nutrientes a todos os lugares de uma maneira mais adequada. Portanto, esse envelhecimento vai ser mais retardado. Ou essa mudança de fluxo de sangue também vai ficar mais retardado, porque vai acontecer inexoravelmente com todo mundo. Sem dúvida. Né? Isso daí vai acontecer. Mas se você conseguir ter uma vida mais saudável, melhorando esses riscos metabólicos, cardiovasculares, você vai evitar um monte de doença, o infarto, o acidente vascular cerebral e demência. Demência também. A demência ela está vinculada diretamente com os mesmos fatores de risco para as doenças cardiovasculares, são os mesmos fatores de risco para o quadro demencial. E realmente a demência talvez seja o que a gente fica mais assustado. Hoje é o assunto do século, né? É o assunto do século, até porque tem alguns estudos, alguns trabalhos que estão mostrando que vai ser realmente epidêmica, né? Em 2050. 2050, a gente está bem aí, está bem pertinho. Dormiu, né? já é 2050. Pois não, doutora André, pode concluir. Então, aí você tem alguns fatores de risco. Então, assim, evitar o tabagismo, porque quem fuma tem 3 vezes mais chance de desenvolver quadro demencial de quem não fuma. Evitar o excesso de bebida alcoólica, né? Então, assim, álcool faz mal pra caramba pro cérebro. Assim, quando a gente fala excesso de bebida alcoólica, evitar mesmo. Já a gente retoma a nossa conversa aqui com a doutora André Rosa, geriatra, e tem também a nossa conversa com a Joana Ramalho para falar de uma vida saudável, que é isso que a gente está discutindo aqui. O Viver Mais volta já. Apoio Cultural.
Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. 3224-0909. Viver Mais está de volta e hoje recebendo aqui no programa a geriatra e especialista em doenças do envelhecimento, doutora Andréa Rosa. Bom, doutora Andréa, no bloco anterior a gente falou do que é importante, os hábitos que a gente deve ter. A senhora disse, você disse, que é possível ter um envelhecimento saudável, sem muitas doenças. E eu deixei no ar a pergunta, quando é que a gente deve procurar um geriatra? Por que eu estou perguntando isso, doutora André? Eu acho que eu tinha uns 40 anos, eu disse assim, eu vou fazer uma consulta com um geriatra. E uma amiga minha disse assim, você não é velha, geriatra é para velho. É assim mesmo? As pessoas ainda têm essa noção de que só deve procurar um especialista como você, com mais de 70, mais de 80, quando tiver uma doença? Então, a pergunta é bem legal. Na verdade, você começa a envelhecer no momento em que você nasce. Né? Uhum. Então, você é um pouco mais velha do que eu se a gente tiver alguns dias de diferença entre o nosso nascimento. Sim. Então, essa história de que procurar o geriatra é só para idoso não é uma verdade. Você pode procurar o geriatra, geralmente a gente aconselha aqui por volta da casa de 40 a 50 anos. Olha, então estava certa, né? Você estava com a idade interessante para procurar. Doutora André, a senhora falou na questão da genética, no bloco anterior a gente falou que a grande preocupação hoje das pessoas com o envelhecimento é a questão da memória. Né? Como é que a gente diz? Da demência, né? Que a gente fala de cognição. Cognição. Né? Tem até uma propaganda de um carro que está falando cognição, acho que é mal barato. Né? Fazendo então, essa alusão. Essa alusão. Né? Então, a Alzheimer, a senhora colocou que pode ou já é a doença do século, né? E a senhora falou aí da questão da genética. E eu escuto muitas pessoas falar, minha tia está com Alzheimer, meu pai, minha mãe, será que eu vou ter também? Qual a possibilidade? Que cuidados a gente deve adotar diante disso? Primeiro, nós temos assim, várias... Na verdade, a demência ela é uma síndrome, ela pode ser causada por várias doenças, dentro das quais a doença de Alzheimer é a mais prevalente. Ela responde por uma média de 60% de todos os quadros de demência. Provavelmente, você vai estar perante um paciente com Alzheimer. A gente tem dois tipos de paciente. Aquele que começa com demência precoce. E quando eu falo precoce, gente, é precoce mesmo. É com menos de 65 anos, sendo que pessoas até com 40 anos de idade podem apresentar. Então, essas que correspondem a 3%, 5% dos casos, essas realmente têm um padrão genético. Né? Certo. E são muito raras. E a gente tem a demência de início tardio, que é aquela que vai acontecer após os 65 anos de idade. Essa já é esporádica. E ela depende, em alguma parte também, de um fator de risco genético, que hoje em dia, que a gente estuda, que teve... A gente sempre tem congressos, né? Sim. Então, tem um congresso que ele é anual, Alguma que é o da novidade? Academia Internacional de Doenças de Alzheimer. Então, nesse último congresso, que foi agora, dia 22 a 27 de julho, né? Então, se falou muito, se abordou muito sobre o risco genético, né? E a apolipoproteína E, que a gente já conhece há um tempão. Não, isso é um marcador. É uma proteína que eu tenho, que você tem, é um genzinho que a gente tem, que é da ApoE. E esse gene, ele tem 4 tipos de alelos. Alelos são subtipos de gene, quando a gente divide. Sim. Um tal de um ApoE 2, o 3 e o 4. Né? E também temos umas que não entram nessa história. Então, esses alelos, quando eles se combinam, eles podem trazer um fator de risco maior para essa demência de início tardio. E é possível saber por exames? Nós fazemos isso, quando eu digo nós, é a parte científica, né? No consultório, raramente você pede isso, né? Até porque você, quando vai fazer uma avaliação genética, você tem que ter muito em mente qual é a informação que você vai dar e o que essa informação pode ter de ganho para o teu paciente
ou para esse familiar. Certo. Só é feito isso a nível de estudo científico, porque você vai pegar aquelas pessoas ou confirmar a presença da doença, porque daí é legal, porque faz com que eu aplique drogas realmente que possam ajudar a identificar e tratar aquela doença. Né? A senhora então, tem um marcador de doença. Doutora tem, Andréa, a gente tem. Que, por exemplo, essa doença seja controlada, não tenha um final tão dramático, tão triste e deprimente. O paciente de Alzheimer tem uma trajetória muito triste. Então, assim, na verdade, quando a gente fala que vislumbra, mas não é uma coisa para daqui a 5 anos ou 10 anos. Talvez seja um pouquinho mais de tempo. Tá. Né? Pra você ter ideia, desde 2003, a gente não lança no mercado uma nova medicação para Alzheimer. Dentro de 2003 até 2018, a gente está em 18, já foram mais de 2.000, né, moléculas pesquisadas. Nenhuma até agora conseguiu emplacar não conseguiu emplacar ainda o tratamento efetivo, tá certo? Mas se está cada vez conhecendo mais essas famílias que têm esses portadores, tem esse histórico, então você vai poder aprofundar nessas alterações dessas famílias e assim a gente aprender os mecanismos que até agora a gente não sabe muito bem. Pelo menos está sendo estudado, dá esse alívio. E a gente tem já hoje em dia medicação que ajuda no processo e ela funciona. Né? Quando a gente diz assim que funciona, existe uma coisa na medicina que depende muito da perspectiva sua e minha de tratamento. Claro. Então, a gente tem que colocar para a família que quando eu vou iniciar uma medicação, eu vou tentar retardar o processo naquele estágio que está, mas medicação nenhuma trata uma patologia. A medicação ela pode ajudar a diminuir os sintomas. O tratamento ele vai muito mais do que a medicação. Né? Então você vai com a terapeuta ocupacional, com a nutróloga, com a fisioterapeuta. Então tudo isso ajuda no processo da diminuição da carga né, de doença do paciente com Alzheimer. Mas que bom, doutora Andréa, saber que existe possibilidade, que é possível sim envelhecer, ter 70, 80, a gente já mostrou vários exemplos aqui no Viver Mais, com perspectiva, com sonhos, como você disse, com projetos. Falando nisso, se reinventar, acredito que seja a palavra-chave para a passagem do tempo. Com certeza, não é? E a gente vai ouvir aqui o depoimento da psicóloga, a doutora Zilma Cavalcante. Veja só o que ela fez depois dos 60 anos. Então, fui fazer psicologia aos 58 anos. E não tive medo, quando no dia, porque foi preciso fazer prova, né? E que eu vi que a classe estava cheia de jovens. E eu, aquela pessoa madura no meio. Mas eu, com jeito, e com bom humor, e com alegria de viver, fui cativando os meus colegas mais jovens. E terminei tornando-se a líder da classe, imagina! Então todo mundo queria fazer trabalho comigo, porque sabia que eu era estudiosa, eu era responsável e eu tinha já um lastro de conhecimento. Então é isso, é não ter medo, é planejar. Depois abri o consultório e realmente me tornei uma gerontóloga de mão cheia, porque eu conhecia melhor a alma humana com o novo conhecimento da gerontologia. E quando eu fiz 70 anos, eu quis também me reinventar. Então, novamente, os filhos dessa vez estavam fora de casa, porque casaram, todos casaram. Estava eu e Mourão, novamente sozinhos, nós dois, brincando de esconde-esconde dentro de um grande apartamento. Então, o que fazer? Então, eu pensei, vou ser escritora. E fui fazer um curso, né? E estou fazendo agora, aos 75 anos, um curso de pós-graduação em escrita literária, outra renovação. Então eu quero ser uma escritora, mas eu quero ser uma boa escritora. Uma escritora que o meu leitor se apaixone pelo meu estilo, se apaixone pela minha história, que aprenda com a história e se renove com a história que eu estou contando. Então esse é meu novo projeto de vida. Olha a minha alegria de viver. Eu sou feliz, sou realizada, porque eu estou sempre me reinventando, sempre me reconstruindo e tendo a alegria
de ser realmente, deixar um legado para minhas filhas, para minha família e para meus alunos. Então, essa é a maior missão do ser humano, é crescer e deixar um legado para os outros. Então, doutora Andréa, ter projetos aí como a doutora Zilma é a saída para a gente envelhecer bem. Concorda como geriatra? Acredito que sim. É por aí. É por aí, é não parar nunca. E só tem um órgão seu que precisa do meu e o meu que precisa do seu. Qual é? Cérebro. Cérebro. Então, o ser humano, ele precisa de outro ser humano para poder viver. Muito obrigada, viu? Por ter Obrigada. aceitado o convite e fica aqui o convite para voltar. Obrigada. Combinado? Obrigada. A gente volta daqui a pouquinho. Parabéns, Iana, por esse ano, por esse aniversário de um ano de programa e que você continue firme e forte fazendo esse bem à nossa comunidade, à nossa sociedade. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. O Viver Mais já está de volta e olha só a nossa convidada, como eu disse, Joana Ramalho, seja muito bem-vinda ao Viver Mais. E a gente vai falar de um festival super interessante, o Festival Costume Saudável. Joana Tintim, bem-vinda ao Viver Mais. Obrigada, muito obrigada, Ian. Bom, vamos falar do Festival Costume Saudável. Chega a 6ª edição, né, Joana? Sim. E estou sabendo, é nesse final de semana, começou ontem, sexta-feira, e tem uma parte dedicada à longevidade, Joana. Você já se preocupa com isso? Sim, sim, me preocupo com isso e acredito que todos devem começar a se preocupar como vai viver bem no amanhã hoje. Afinal, a gente quer viver não remediando, mas sim a gente tem que fazer investimentos no nosso corpo para estar com qualidade de vida, porque definitivamente nossa cabeça vai envelhecer muito bem. E o nosso corpo tem que acompanhar tudo isso. Cuidar do corpo, da alma, né, Joana? E o que é que você vai oferecer para essas pessoas que já passaram, digamos, dos 50 anos e querem chegar bem aos 70, aos 80? O Festival Costume Saudável tem uma programação voltada para diversos públicos, dentre deles os que a gente chama carinhosamente de 50 mais. Então a gente vai estar trazendo uma programação com atletas que passaram dos 50, que dão a sua fórmula de como chegar aos 50 anos bem. E o mais legal de todo é que esses atletas, eles simplesmente não fazem só isso da vida. São atletas, mas também são profissionais, são pais, são avós e conseguem conciliar tudo isso de uma maneira equilibrada, que acredito que isso é o mais importante. A gente vai estar falando também de mobilidade, de exercícios físicos. Lógico que a força é muito importante porque todos nós queremos envelhecer com um corpo forte, mas de nada adianta ter força se a gente não conseguir se abaixar, levantar e poder olhar para um futuro com mais mobilidade, mais flexibilidade para ter mais qualidade de vida também. E vamos estar sim com médicos e nutricionistas falando de todas as necessidades especiais que precisam e que precisam ser claras para quem já está entrando na melhor idade. Com toda essa programação, quem está assistindo aqui o Viver Mais deve estar se perguntando como é que eu faço para participar de tudo isso? O Festival Costume Saudável começou ontem. E para participar, que são mais de 200 atividades, ele está acontecendo no estacionamento do Shopping Rio Mar Fortaleza e a pessoa pode fazer a inscrição de duas maneiras. Ou pelo aplicativo Minha Cidade Saudável, o que vai dar muito mais praticidade, porque dentro da sua própria casa você já pode fazer sua inscrição, ou então pode fazer a inscrição no local, e aí lógico tem que pegar uma filazinha e fazer a inscrição na hora, comprando o seu ingresso, que para os 3 dias de evento custa R$30, um dia de evento apenas R$20, e eu gostaria aqui de lembrar que essa inscrição ela é inteiramente doada para o Instituto do Câncer do Ceará. Isso que eu ia reforçar. Então esse ano são 2 instituições
que vão estar sendo agraciadas com as inscrições. Uma é Instituto do Câncer do Ceará, Maravilha. super conhecido, faz um trabalho espetacular e que é de ponta e um orgulho pra gente, porque é uma das maiores referências do Brasil em termos de cuidar do câncer, e não somente da pessoa com câncer, ele cuida da família, esse é o mais interessante. E esse ano, pela primeira vez, nós estamos com o IPOM, que é o Instituto Povo do Mar. Povo do Mar também faz um trabalho. Faz um trabalho com muito criança interessante. e adolescente através do esporte. E sim, para a gente pensar, se nós queremos uma sociedade mais saudável, principalmente no futuro, a gente tem que começar a trabalhar também com as crianças. E de agora, exatamente, a doutora Andréa falou que a gente começa a envelhecer quando nasce. Isso. Né? Então Isso. tem que se cuidar sempre. Agora, Jonas, só para a gente concluir essa nossa conversa, o Festival Costume Saudável chega à 6ª edição. Que tipo de retorno? As pessoas chegam para a idealizadora do festival dizendo que alguma coisa mudou após participar? Você tem esse feedback? Sim, tenho esse feedback e honestamente é recompensador e nos move a estar cada dia melhor. Eu tenho simplesmente feedbacks de pessoas que trabalharam no evento, que mudaram de vida. Olha Tem só. pessoas que chegavam no evento e falavam: o que é isso de estilo de vida saudável que as pessoas falam tanto e que chega meio com o pé atrás, com uma pulga atrás da orelha, e quando descobre que você não tem um único caminho para ser saudável, que ser saudável, na verdade, tem diversos, você tem que escolher o que é o seu. Claro, Que o que eu descobrir. sou saudável, provavelmente para você não é. E essa é a beleza. E de nada adianta a gente ser saudável e estar triste. Então a história é olhar para nós, seres humanos, como um só, olhando em todas as áreas da nossa vida, e isso sim é ser saudável e estar agindo de uma maneira sustentável, porque todos nós estamos aqui e vamos sim viver mais. Todos que estão aqui vão viver, se duvidar, para lá de 100 anos, com certeza. Com qualidade de vida, E que é o com grande qualidade desafio. de vida. Então, quer ter qualidade de vida? Participa nesse final de semana do Costume Saudável, lá no Shopping Rio Mar. Estaremos lá, viu? Muito obrigada. Joana, quem quiser seguir você também é bem presente nas redes sociais, não é? Sou. Qual é o Eu seu compartilho o meu estilo de vida e minha rotina no meu Costume Saudável. Pode me seguir no Instagram. Maravilha. E você também, quem segue Joana Ramalho, pode seguir o Viver Mais, Ian Gomes, jornalista. Já se inscreveu no nosso canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Se inscreva, participe e vamos sair daqui direto lá para o Costume Saudável, tá bom? Isso mesmo, muito Joana, obrigada. uma alegria, viu, conhecer você. Obrigadíssima. Parabéns por a iniciativa, que a gente quer ser velhinha saudável, né? Com certeza. O Viver Mais volta no próximo sábado. Até lá. Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.